Antes de falarmos sobre o plano diretor de Itaberaba, vamos conhecer um pouco da sua história. Itaberaba é um município brasileiro localizado na Chapada Diamantina, no estado da Bahia, cuja estimativa populacional é de aproximadamente 70 mil habitantes. Ela fica localizada às margens de uma importante rodovia federal, que é interligada à Bahia ao Distrito Federal, que é a BR-242. Possui diversas indústrias, é um comércio fluente, o que torna um dos maiores centros regionais da Bahia. Ainda falando um pouco sobre a história de Itaberaba, a região que hoje o município de Itaberaba ocupa já foi habitada pelos índios maracás, do grupo Tapauãs. Em 1561, Dom Vasco Rodrigues adentrou o rio Paraguaçu em 70 léguas. Mais tarde, passou por ali Gabriel Soares de Souza. Em 1768, foi fundada a Fazenda São Simão pelo capitão Manuel Rodrigues Cajado. Itaberaba teve políticos influentes no cenário estadual e nacional, como Medeiros Neto, que foi candidato a governador do estado e presidente do Senado Federal, e Renato Medeiros, que foi secretário estadual de Agricultura. Hoje, Itaberaba é considerada mundialmente como a terra do abacaxi. De acordo com o plano diretor de Itaberaba, para o efeito de parcelamento do solo, considerando-se os aspectos de estruturação ambiental urbano, o município de Itaberaba divide-se em duas áreas, as áreas urbanizáveis e as áreas não urbanizáveis. Caracteriza-se como áreas urbanizáveis aquelas que são inscritas na lei do perímetro urbano, onde é permitido o parcelamento do solo urbano. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante o loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta lei e da legislação federal e estadual. Somente será admitido o parcelamento do solo das áreas urbanizáveis, assim definidas nesta lei. Já não será permitido o parcelamento do solo em terrenos baixos, alagadiços e sujeitos à inundação, ou em terrenos com declividade igual a ou superior a 30% e demais áreas legalmente protegidas, ou em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública sem que sejam previamente saneados. De acordo com o artigo 5, que fala sobre o zoneamento ambiental urbano, que é um instrumento que tem por objetivo a disciplina do uso e ocupação do solo, o manejo racional dos recursos ambientais, indicando as atividades a serem estimuladas, toleradas e proibidas em cada zona, de modo a garantir a preservação dos ecossistemas, indicando atividades econômicas compatíveis com o desenvolvimento ambientalmente sustentado. Já no artigo 6, para o efeito do zoneamento do uso do solo, a cidade de Itaberaba ela fica dividida em zonas. A primeira zona seria a zona central, que é caracterizada pela presença do conjunto arquitetônico da Praça do Rosário, da Avenida Rio Branco, centro comercial, sedes de instituições, órgãos e empresas, com a presença de prédios antigos do século XIX e XX. De acordo com o artigo 7, a zona central deverá ser mantido os gabaritos e as fachadas do casório da Praça do Rosário. Serão mantidos também o padrão construtivo, a tipologia das fachadas e os estilos das atuais áreas construídas na Avenida Rio Branco, garantindo-se assim a permeabilidade do solo nos fundos de quintais e jardins, permeabilidade com no mínimo de 30% e o gabarito de 2 pavimentos. O índice de permeabilidade é a relação entre a área da superfície permeável à água e a área da superfície total do terreno. A instalação de qualquer atividade na zona central fica condicionada a uma análise pelo poder público municipal, através de entidade competente, que deverá levar em conta o grau de incômodo da vizinhança, garantindo-se assim a compatibilidade dos diversos usos com o residencial. O artigo 9 fala sobre a zona comercial, que constitui uma área de uso misto, inclusive residencial, com predominância da atividade comercial, podendo abrigar atividades compatíveis entre si, devendo a instalação de qualquer uma delas ficando condicionada a uma análise por parte do poder público municipal, através de um órgão competente, quanto à potencialidade de causar incômodo à vizinhança, desde que obedecido o limite de 30% de índice de permeabilidade e de gabarito de até 3 pavimentos. Para que haja aprovação das atividades previstas mediante a liberação de alvará de licença de construção, o poder público, através de seu órgão competente, deverá levar em consideração as soluções para o estacionamento dos veículos, as dificuldades que possam ser geradas pelo movimento de carga e descarga e tudo o que se refere à solução nas questões referentes ao saneamento básico e energia elétrica.
Outra zona de muita importância é a zona de conservação do açude 1, que compreende a área de preservação permanente ao redor do açude Juraci Magalhães, contornando o referido corpo hídrico, constituindo-se em área não edificável, para a qual qualquer utilização de interesse comum aos municípios deverá de se dar mediante ao licenciamento ambiental pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, em estrito atendimento ao Código Florestal e demais normas dele decorrentes, destacando-se a faixa de 30 metros ao redor do açude para recuperação e preservação da mata ciliar. A área situada na ZCA1, que se estiver com a vegetação degradada, deverá ser recuperada para que possa atender à função de preservação ambiental do manancial hídrico do açude. Já a zona de conservação do açude 2, que é a ZCA2, ela situa-se ao redor da ZCA1 e é destinada-se predominante ao lazer e ao turismo, sendo que a implantação das atividades somente se dará mediante a solução para o saneamento básico, com lotes de dimensão mínima de até 300 metros quadrados, com índice de permeabilidade de no mínimo 30% e o gabarito de 2 pavimentos, sendo vedada a implantação de atividades que comprometam o manancial do açude, no que diz a respeito à qualidade e quantidade. O Monte Bom Jesus, ele situa-se na ZCA2, a partir da cota de 320 metros, constitui-se um ponto de valorização urbanística.